Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero aqui cumprir finalmente a promessa que eu fiz para vocês de fazer um vídeo falando sobre o enfurecimento do Mar da Galileia. A gente finalmente conseguiu essa brechinha e falar aqui de um assunto diferente, mas que também está interligado com os outros assuntos que a gente vem mostrando aqui, porque é o que acontece quando você pesquisa a fundo. Se você estiver atento aos sinais, se você estiver realmente desperto, por mais que você encontre fatos isolados acontecendo aqui, ali, em qualquer lugar do mundo, quando você vai ver, de fato, eles estão interligados. E faz um bom tempo aí, você que acompanha o nosso vídeo, está acompanhando os sinais no mundo todo, que a gente aqui vem mostrando bem de perto a todos vocês e tentando juntos a chegar a uma explicação melhor. E quem tem ajudado a gente a compreender melhor, uma grande fonte de conhecimento, tem sido a própria Sagradas Escrituras, que já alertava que isso iria acontecer e que a gente ficasse atento a esses sinais. E principalmente quando acontece tudo ao mesmo tempo, né? Como você vê, incêndio na Austrália, né? Um incêndio inexplicável que até agora não souberam explicar o que é tsunami, é terremotos, é a pandemia, é treta, né? Que poderia quase ter saído a treta mundial aí, a terceira. Então são coisas desse tipo que está acontecendo aí e a gente está atento aqui, tentando entender tudo isso. E para quem é cristão, né, que conhece o Mar da Galileia, sabe que ele foi o lugar, foi o palco, né, de vários milagres maravilhosos do nosso Yahushua, conhecido por muitos como Jesus Cristo. Teve a pesca maravilhosa, não é? Aquela fartura chegou num momento em que os pescadores estavam realmente numa situação difícil, porque aquela era a principal atividade econômica daquela pequena cidade e não tinha mais peixe, os caras não conseguiam mais pescar e o nosso Yahushua conseguiu fazer um grande milagre naquele dia. Também teve o dia onde o mar se enfureceu, né? E vai se vir muito o vídeo que a gente vai ver aqui, família, desse mar enfurecido agora nos dias de hoje, para você ter ideia de o porquê os discípulos de Cristo ficaram tão apavorados. Quando você vê as imagens do mar realmente enfurecido na Galileia agora, né, que foi filmado por pessoas que estavam lá, vai dar pra gente entender o que é que eles sentiram. Porque você imagina, né, se a gente sente medo vendo as imagens, se põe no lugar de você lá num barquinho daqueles antigo da época, né? E o mar totalmente enfurecido, parecendo que vai engolir você. E foi ali que Cristo ordenou que o mar se acalmasse, ele se acalmou e ele ainda andou por cima das águas. Então é um lugar muito especial e ele se enfurecer assim de uma hora para outra, para mim deixa claro que estamos perto da vinda do rei. Então eu quero ler a matéria da mídia. Primeiro eu quero relembrar, né, esses milagres, porque eu sei que tem gente que deve estar meio esquecido. Então vamos ver juntos aqui. Eu separei um trechinho de um filme. Era até matéria da Rede Record. Vamos ver um pedacinho só aqui juntos, só pra gente lembrar o que era o Mar da Galileia. Vamos lá. O local apontado como palco do milagre da multiplicação de pães e peixes. Eu tinha esquecido E onde, disso. segundo as escrituras, Jesus andou sobre as águas. Quantas passagens marcantes registra este lugar? Pra quem é cristão, essas imagens sempre tocam, né, família? Por mais que eles não caprichem como os filmes como Titanic, né, não façam essas grandes produções, mas só pela história do nosso Senhor nos toca muito. É uma pena, né, que o mundo esteja na mão do maligno e os caras não caprichem como fazem para engrandecer as obras satânicas. Mas enfim, o mundo é um mundo cão, né, família? Mas agora vamos saber o que está acontecendo agora. Quais são os fenômenos que você também vai ver que aconteceu. Assim, por coincidência, como quem não quer nada também, um grande terremoto pro lado do Japão. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, família. É por isso que eu digo a vocês que a gente precisa ficar atento a esses sinais. Eu quero ler as duas matérias. Primeiro a gente vai ver o que está acontecendo lá no Mar da Galileia agora e depois a gente já segue direto para a reportagem do terremoto no Japão. Então vamos lá juntos. Mar da Galileia em Israel transborda pela primeira vez em 300 anos. O lago Kinneret, mais conhecido como Mar da Galileia, no nordeste de Israel, transbordou na última semana devido a uma forte ondulação. O fenômeno não acontece há cerca de 300 anos. Moradores de regiões próximas, através das redes sociais, compartilharam vídeos em que se pode ver as ondas enormes do lago inundando as bordas. Vamos conferir. Depois de um fim de semana de fortes chuvas de intenso fluxo resultante nos córregos que alimentam o Kinneret, o lago atingiu 209,1 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia tem uma grande importância para o povo de Israel. De acordo com a tradição judaica, é o lugar onde vários discípulos de Jesus pescavam. Também é relatado como o local onde Cristo acalmou a tempestade e onde ele também andou sobre as águas. Apesar do nome ser Mar da Galileia, na realidade, trata-se de um grande lago de água doce que se encontra a 209 metros abaixo do nível do mar.
Mais um fenômeno. Tóquio, 19 de abril de 2020. AFP. Um terremoto de magnitude 6.4 foi registrado na costa leste do Japão, na manhã desta segunda-feira. Era noite de domingo no Brasil, informou o Instituto Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do temor foi localizado a 41,7 km do Oceano Pacífico, a menos de 50 km da costa da província de Miyagi, informou a USGS em seu site, garantindo que o risco de danos e vítimas seja muito baixo. A Agência Meteorológica do Japão, JMA, atribuiu uma magnitude de 6,1 ao abalo sísmico em uma profundidade de 50 km. Segundo a agência de notícias japonesas Kyodo News, o alerta de tsunami não foi ativado após o terremoto que ocorreu por volta das 5h30, 17h30 de Brasília. O Japão faz parte do chamado Anel de Fogo, um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao sudeste da Ásia. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9,0 causou um tsunami devastador, que deixou mais de 18 mil pessoas sem vida e causou um grande acidente de reatores de usina nuclear de Fukushima, Daiichi. Bom, família, o que é que a gente vai falar contra fatos, né? Qualquer um que queira pesquisar vai ver que se trata de realidade, isso realmente está acontecendo, e como a gente vem acompanhando aqui, não é só na Galileia, não é só no Japão, mas são diversos fenômenos que estão acontecendo no mundo, tudo ao mesmo tempo. Então, como alguns inscritos defendem, isso pode ser o HAARP. A gente até falou como é que pode ser, repetimos isso no último vídeo, né? Como é que eles podem estar fazendo isso. Mas o fato é que esses sinais estão acontecendo, seja por obra dos senhores do mundo ou não. O fato é que, se Deus quisesse, impediria que essas coisas acontecessem, né? Ele é o alfa e é o ômega. Então, se está acontecendo, eu acho que o mínimo, né, de humildade que a gente tem que ter é de prestar atenção nisso e aumentar a nossa espiritualidade. Eu acho que se tem uma hora para fazer isso, né, talvez esse isolamento social sirva também para isso, para a gente refletir um pouco, parar para pensar, esquecer um pouco o negócio, economia, e pensar um pouco mais em Deus, não é? Pensar no que realmente é importante para a gente e colocar tudo isso na balança. Eu acho que esse é o momento de acontecer isso, porque muita gente ridiculariza o arrebatamento, o dia do fim, não é? Acha que tudo isso é bobagem, é crendice, mas também era crendice, né, que ia acontecer uma pandemia nesses tempos modernos, né? Esse Sungamonga ter chegado agora serviu também para mostrar como o homem é pequeno. Isso é fato, seja os senhores do mundo que criou, a gente tem certeza disso, que sim, que foi criado em laboratório, inclusive falamos que foi criado com o vírus do HIV e o vírus do morcego, para dar esse Sungamonga aí. O vídeo que a gente falava disso foi censurado aqui do YouTube, eu fui o primeiro a fazer vídeo disso, tá certo? Mas o YouTube censurou, então a gente disponibilizou ele totalmente grátis, você não precisa fazer nada, somente ir lá, que é no nosso Telegram, tá lá disponível para vocês. Tem vários outros vídeos também que foram censurados, como os de Ayrton Senna, e seja muito bem-vindo a fazer parte dessa nossa nova família, até porque, família, se o canal cair, a gente vai criar outro e vai divulgar pelo próprio Telegram, que a gente já conta com quase 10 mil inscritos, então convido você também a nos acompanhar lá. Eu não posto vídeo frequentemente, quero deixar bem claro isso, para o Davi me enganou, mandou eu vir, não, eu posto sempre que é uma coisa muito importante, tá certo? Eu fiz o Telegram mesmo como um porto seguro, para caso que o canal caia um dia, a gente possa ter um contato, uma base mínima para a gente fazer um novo. A ideia foi essa. E agora, como foi o caso que o YouTube censurou uma informação tão importante, então eu disponibilizei lá, tá certo, meus irmãos? Então eu quero ser bem honesto com você, nos acompanhe lá se realmente você tá ciente disso. Não é, o Davi vai postar vídeo direto aqui, não é assim. Então tô deixando isso bem claro, eu gosto de ser o mais transparente possível com vocês. E voltando ao assunto da matéria, família, de fato o vírus, o Sungamonga, deixou o mundo inteiro de joelhos, né? A China se achando tão poderosa, os Estados Unidos se achando tão poderosos, nós temos os melhores exércitos, os mais bem equipados, temos bombas atômicas, somos capazes de destruir o planeta. Beleza, vocês são. E o vírus colocou vocês de joelho dentro de casa, né? Quanto mais eles lutaram, como foi o caso dos Estados Unidos, não, vamos manter o comércio aberto, vamos ignorar isso. Olha aí as perdas que estão tendo. Felizmente quem sofre mais é a população, né? Que acaba acreditando nessas mentiras. Essa é a hora mesmo de refletir. A gente vê também no Velho Testamento que quando Deus age, não adianta você encarar de peito aberto. Você vê quando eles estão presos no Egito, né? Aquela passagem que fala sobre o atormentador, não é? Que ele vai visitar as casas do Egito, vai levar ali ao falecimento de várias pessoas, e aqueles que são cristãos devem marcar a sua porta para que essa criatura, esse ser que vai visitar, passe direto. Então é uma parte muito marcante que
quebra muitas crenças, né? Aquelas ideias, que eu não gosto de fazer isso, família. Eu gosto de pegar os fatos e a gente raciocinar em cima deles. Eu não gosto quando a pessoa pega e cria, né, algo como certo e correto. Eu não faço vídeo assim, você já deve ter visto. Eu sempre mostro, às vezes, o meu ponto de vista do caso, deixando claro que não é a verdade absoluta, é somente o que eu penso, de acordo com isso, isso e isso. Por isso mesmo é que eu faço questão de ler as matérias para vocês. Tem gente que critica, nossa, tá mostrando a matéria da mídia. A gente precisa saber um pouco dos fatos, a gente não precisa ter a mesma opinião, que é aí que a mídia enrola, né? Ela passa a matéria e dando a opinião dela. A gente separa essa parte da opinião dela e vamos apenas aos fatos. É isso que eu faço aqui nesse canal. Então, da mesma maneira, você que acompanha os vídeos sabe que a minha opinião é baseada em tudo que a gente já viu aqui, todos os acontecimentos que estão rolando aí no mundo, e aí sim eu tenho essa minha opinião por causa disso. E olhando a própria Bíblia também, de acordo com os acontecimentos dali, a gente vê as formas de Deus agir, que são realmente misteriosas. É por isso que ele nos alerta, deixa bem claro que a forma de Deus agir é misteriosa, o homem não consegue entender. Então, para muitas pessoas, né, elas ficam inventando teorias porque ela já criou uma mentalidade dela que Deus é assim ou assado e não pode fazer isso ou aquilo, porque na cabeça dela não cabe, não é? Ela criou uma imagem dele e não é compatível com aquilo. Então ela tenta distorcer ou negar os fatos, mas é fato que eles fizeram um sinal ali, né, com o sangue do cordeiro, inclusive, nas suas portas, para que esse ser, essa criatura que ia visitar ali, trazendo muita desgraça para aquele povo, o povo do Egito, no caso, passasse direto pelas portas deles. Então é uma passagem muito interessante e que para mim serve, né, não pode não servir para você, mas para mim serve de alerta de como Deus é grande e poderoso, não é? Então eu acho que num momento de grande arrogância aí, né, dos presidentes dos países, fazendo verdadeiras blasfêmias, como foi aqui também no Brasil, acontece também lá nos Estados Unidos e no mundo todo, né? A China também perseguindo os cristãos lá, acontecendo o tempo todo, a mídia ignorando isso. E os Estados Unidos também criando leis, colocando as imagens lá de Baphomet. Aqui no Brasil o carnaval, como sempre, né, fazendo aquelas coisas terríveis. Inclusive criaram um Jesus Cristo LGBT lá, coisas que vai totalmente contra a fé dos cristãos e nos ofende. Então os caras fazendo tudo isso. Ah, Davi, então Deus é vingativo? Não, família, mas eu penso que ele se afasta quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, sabe? O mal está aqui do nosso lado o tempo todo, sempre nos puxando a se autodestruir, porque essa é a lei. Ele não pode interferir, não pode simplesmente fazer as coisas, ele tem que fazer você querer a autodestruição. Então quando Deus se afasta de nós, é muito mais fácil a gente seguir por esse caminho do mal, que vai levar consequentemente à autodestruição. Então é assim que eu entendo, é assim que eu vejo as coisas, baseadas nos próprios fatos, e para mim isso está muito claro. Então não é que Deus seja vingativo, mas as pessoas fazendo o que fez, afastar a própria proteção de Deus, e assim os homens maus podem agir livremente, como a gente já falou no nosso vídeo que foi censurado, né? Não foi um anjo que veio aqui e espalhou isso, foi criado em laboratório. Talvez se as pessoas estivessem mais com Deus, estivessem orando, alguma coisa tivesse errado na hora deles produzir esse sunga-monga, na hora que eles estivessem fazendo lá os seus experimentos malignos, alguma coisa tivesse acontecido e teria dado errado, pelos poderes, pelos milagres de Deus, que vem curando tanta gente aí. A gente vê isso o tempo todo, por mais que os incrédulos queiram negar. É por isso mesmo que igrejas como a de Valdomiro, de Macedo, vivem cheia, porque não é por eles, não é que pegam as glórias de Deus para eles mesmos, é porque Deus age na vida das pessoas pela fé delas, não é? Como o próprio Cristo cobrou a eles. Cadê a fé de vocês, desse exemplo que a gente acabou de ver aqui no vídeo? Então é isso que acontece, as pessoas são curadas pela fé delas, não é? Porque quem entende as escrituras sabe que Deus já deixou bem claro, não é? Você não vai pagar pelo seu filho não vai pagar por você, cada um é responsável pelos seus próprios atos.